Amém? Juízes capítulo 6, versículo 11. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Amém? Podeis tomar assento. A semana passada nós falamos sobre Eira, a Eira de Araúna, onde Davi sobe para entregar e sacrificar a Deus. E era exatamente numa eira onde Deus pede para que ele levante um altar. E nós sabemos que a eira é o lugar para malhar o trigo. É o lugar onde Deus traz separação ao que serve do que não serve. Sempre que o Senhor nos chama para malhar o trigo, uma separação, subir a uma eira, nós temos que entender que Deus está nos chamando para aquilo que serve e retirar aquilo que não serve. Nós estamos ministrando uma série de mensagens que Deus tem nos falado em separação, em separar. A primeira coisa que nós devemos aprender para que a nossa vida se torne uma vida de excelência é aprender a separar muitas coisas que não acrescentam nada. Tem coisas na nossa alma, no nosso coração, que elas não acrescentam nada. A mágoa, o rancor, o ressentimento, inveja, o ódio, isso só se torna um peso na nossa vida espiritual, e ao invés de nos ajudar a crescer, só nos ajuda a diminuir, só nos ajuda a nos entristecer. E esta passagem fala algo muito especial que muitas vezes passa desapercebido por muitos pregadores, por muitos estudiosos da palavra de Deus, pelos amantes da palavra de Deus, porque a primeira coisa que nós devemos ter é amor pela palavra de Deus. Se Deus nos deixou a Bíblia, a palavra de Deus, é porque dentro desta palavra existem princípios que nós devemos trazer para o dia de hoje. E nós não devemos ler a palavra de Deus desapercebido dos pequenos detalhes, porque nos pequenos detalhes é que trazem grandes ensinamentos. E aqui diz que, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Malhando o trigo no lagar. Só essa simples palavra tem que nos perguntar o porquê. Por que ele estava malhando o trigo
no lugar de pisar uva. Porque lagar é o lugar onde se pisa a uva para fazer o vinho. O agricultor, ele colhe a uva e ele leva para o lagar. E ali no lagar é onde o agricultor, depois dos cachos colhidos, ele começa a pisotear a uva e ali vai separar o bagaço do sumo. E ali se tira o suco e se tira o vinho. E por que Gideão estava exatamente no lagar, malhando o trigo? Nós sabemos que o trigo, ele necessita de um lugar alto, onde é usado o boi para pisotear o trigo, ou pode ser também, numa segunda hipótese, bater no trigo com varas para se soltar a palha. E por que Gideão estava agora invertendo as coisas? Ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele estava malhando o trigo. Ele estava batendo no trigo para que o trigo se soltasse. Mas uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: quando você vai malhar o trigo num lugar alto, o agricultor vinha com aquele garfo e jogava tudo para o alto, e o vento separava de uma maneira muito simples. Separa-se a palha e cai-se o grão de trigo no chão novamente, porque ele é mais pesado. Ele não voa com o vento. E ali se separa aquilo que vai ser pão daquilo que não serve para nada. E por que Gideão, ele estava malhando o trigo num lugar onde não havia vento? Num lugar onde seria muito difícil dele separar a palha do trigo? Ele estava num lugar baixo, onde não havia ventos, onde não havia necessidades de vento. Diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Ele estava numa região ali, onde o anjo vem, senta, debaixo de uma sombra, e fica olhando o serviço dele. E ele estava ali exatamente por quê? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo. Sempre que a nossa alma está com medo, nós procuramos os lugares baixos. Os lugares baixos espirituais. Nós não vamos a um lugar onde é muito fácil de separar o que não serve daquilo que serve. Quando nós estamos buscando Deus, e nós confiamos em Deus, nós não temos medo da liderança, que é o boi. Nós não temos medo da vara, que é a correção. Porque se malha o trigo exatamente desse jeito. O boi pisoteando, o boi significa a liderança. A vara significa correção. Então, quando nós não temos medo, nós não fugimos nem do líder e nem da vara, que é a correção. Porque nós sabemos que nesse processo fica mais fácil separar o que não serve daquilo que serve. Quantos querem ficar com coisas que não servem? Alguém aqui quer ficar com coisas que não servem? A separação do trigo é exatamente isso. O que não serve é lançado fora. Mas quando nós começamos a guardar coisas que não servem, guardamos mágoa, guardamos rancor, guardamos inveja, guardamos o ódio, nós nos afastamos das coisas naturalmente espirituais. Nós nos afastamos do líder, nos afastamos da vara da correção, porque a nossa alma tem medo do inimigo. E onde nós vamos? Para os lugares baixos. E muitas vezes nós procuramos fazer a coisa certa. Quantos querem adorar a Deus? Essa é a coisa certa. Mas queremos adorar a Deus nos lugares errados.
Procuramos adorar a Deus da forma errada. E fazemos de uma maneira mais difícil. Sabemos que precisamos nos separar da palha. Sabemos que precisamos nos separar daquilo que não serve. Mas ao invés de subir aos lugares altos, onde o vento do Espírito sopra, onde tem a liderança pisoteando, onde tem a vara da correção, nós nos colocamos aonde? Em cavernas. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E o anjo do Senhor se chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, ó varão valoroso. Quantos aqui são valorosos? Nunca o anjo do Senhor vai chegar para você e chamar você pelo apelido. Nunca. Você pode ter o apelido que for. O anjo do Senhor vai te chamar pelo nome. Vai te chamar pelo nome. É muito difícil um pai ou uma mãe chamar o filho pelo um apelido, né? É muito difícil. Alguns chamam de nenê. E aquela pessoa parece que nunca cresce, né? Para aquela família ele sempre é um nenê. Mas Deus não trata a gente assim. Deus se trata pelo nome. Deus se trata por aquilo que você é. Gideão, ele era alguém que estava com medo, estava num lugar baixo, estava fazendo a coisa certa, porém no lugar errado. E o anjo chega para ele e diz: varão valoroso. Nem ele acreditava nisso. Mas o anjo do Senhor olhava para Gideão e via nele um varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Ai, essa palavra ai é uma palavra de dor na alma. O que muita gente sente hoje, uma dor na alma muito forte. Por isso ele não acredita que ele é valoroso. Por isso ele não acredita que Deus esteja falando com ele. Por isso ele não acredita que Deus corrige ele quando está errado. Por isso ele não acredita que Deus levanta a liderança para separar aquilo que não serve. Ainda que muitas vezes ele pensa que a liderança está ferindo ele. Não tem como separar a palha do trigo sem ser duro. Não tem como. Porque a pessoa sempre quer se sentir o quê? A menor, a infeliz, a coitadinha. Mas para Deus, você não é um coitadinho. Diga, para Deus, eu não sou um coitadinho. Deus não me vê como um coitadinho, como um pobrezinho. Deus não me vê assim. Por isso o anjo chega para ele e diz: varão valoroso. E nem ele acreditava nisso. Mas o diabo, ele quer nos fazer acreditar que nós somos coitadinhos, que nós somos pobres, que nós somos fraquinhos. Mas Deus não tem filhos coitadinhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Então diga, eu não sou coitadinho. Eu não sou pobrezinho. Eu não sou fraquinho. Eu sou uma varoa. Eu sou um varão valoroso. Porque é assim que Deus te vê. É assim que Deus olha para você e Deus te enxerga. Mas como que o inimigo quer que você se sinta? Coitadinho, fraquinho, pobrezinho, tristinho, abandonadinho. Isso é o diabo querendo que você se sinta desse jeito.
Mas Deus, Ele não te vê desse jeito. E Gideão diz: ai, Senhor meu. Isso é uma dor na alma. É a dor mais doída que tem. É a dor da alma. Ai, Senhor meu. Gideão reconhece que aquele que falava com ele era o Senhor. E ele diz: porque tudo isto nos sobreveio. Diga: porque tudo isto está acontecendo comigo. Essa é uma pergunta que traz respostas. E eu digo que o que move o mundo são as perguntas. Quando nós começamos a perguntar, o mundo começa a mudar. As coisas na nossa vida começam a mudar. Por que tudo isso está acontecendo? E Gideão pergunta ao anjo: por que tudo isto me sobreveio? Por que tudo isto está nos acontecendo? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Isso era o que o coração de Gideão acreditava. Porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito das suas maravilhas? Os nossos pais nos contaram de tudo que o Senhor fez quando nos tirou lá do Egito. Então Gideão agora, ele começa a ter um diálogo com Deus. Diga: é muito bom conversar com Deus, perguntar para Deus e ouvir as respostas de Deus. Nós não podemos ter a nossa vida só uma oração de lamentações. Diz que Jeremias era o profeta chorão. Ele olhava a situação do povo e ele chorava. Ele via a situação de Israel e ele chorava. E muitas vezes ele ia conversar com Deus chorando. Chorando. Ó Deus, o que está acontecendo com o teu povo que o Senhor tanto ama, o teu povo que o Senhor libertou, olha o que está acontecendo. E Deus pergunta para ele, no livro de Lamentações, você vê que ele era tão chorão, que ele tem um livro chamado Lamentações. E nesse livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 39, Deus pergunta para Jeremias, uma pergunta que faz calar o chorão. Do que se queixa o homem? E o mesmo Deus dá a resposta: se queixa do seu próprio pecado. Diga: do que eu me queixo? Você quer que Deus responda? Diga: do que eu me queixo? Você quer que Deus responda? Talvez a resposta não vai ser boa para você. Porque até hoje você acha que é por causa do teu pai, você acha que é por causa do teu tio, por causa do teu avô, por causa do pastor, por causa de uma multidão de pessoas. Enquanto você acreditar desta maneira, você será triste, infeliz, pequeno e miserável. Enquanto você acreditar que todo mal que veio sobre a sua vida é por culpa dos outros, você não será vencedor. Você não será conquistador. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Esse era o pensamento de Gideão. O Senhor nos desamparou. Quantos creem que estão desamparados por Deus? Mas tem pessoas que creem que Deus abandonou,
que o que ela está passando é porque Deus não olha para ela, que o que ela está vivendo é porque Deus cuida de um, mas não cuida do outro. Ela tem crença num Deus injusto, num Deus que abandona, num Deus que maltrata alguns e abençoa os outros. Quando você pensa desta maneira, você nomeia o seu Deus dessa forma. O meu Deus é um Deus injusto, porque Ele abençoou João, mas não me abençoa. Ele me abandonou. Quando você pensa desse jeito. E Gideão, ele vai falando isso com o anjo do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Veja que Deus não responde à oração de lamentação. Olha, o Senhor me abandonou, o Senhor não olha mais para nós, o Senhor nos entregou na mão dos inimigos. O Senhor não responde essa oração, porque não é verdade. O Senhor diz para ele: vai nesta tua força, porque vencerá os teus inimigos. Porventura, não te separei eu? Quantos aqui são escolhidos por Deus? Então Deus continua o mesmo. Quantos foram escolhidos no ventre da mãe? Quantos acreditam nessa palavra? Eu fui separado no ventre da minha mãe. Deus me escolheu. Quantos? Amém. Então, o Senhor não leva em conta a oração de choro de Gideão. O Senhor não entende o que ele está falando. O Senhor não responde o que ele está perguntando. E o Senhor diz: vai nessa tua força. Será que o anjo não entendeu o que ele falou? É o que ele falou não interessava. Diga, tem muitas orações que eu faço não chegam ao trono de Deus. Muitas orações que nós fazemos, ela não passa desse telhado. Não tem valor algum. Porque nós não olhamos para dentro de nós. Nós começamos a acusar pessoas. Meu pai é o culpado, meu tio é o culpado, minha esposa é culpada, meu esposo é o culpado, meu pai, meu filho. E a Bíblia diz que o acusador, quem é? Quem é o acusador dos seus irmãos? O diabo. Diabo. Por isso, esse tipo de oração que acusa pessoas, o Senhor não ouve. Porque quando Deus olha para aquele que está orando esse tipo de oração, Ele não vê o seu filho ali. Ele vê quem? O diabo. E Deus ouve a oração do diabo? Responde a oração do diabo? Não. Deus tem que olhar para você ou para mim e ver quem? Cristo. A sua oração tem que refletir ao trono da graça o amor de Cristo. Então o Senhor olhou para ele e disse: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, olha a dor aí de novo. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele olhou para a sua força, para a sua capacidade, para a situação que ele estava vivendo e perguntou para o anjo: com que eu vou livrar? Eu não tenho nada para livrar Israel. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ele estava falando uma verdade? A verdade dele.
Existem várias verdades. Existe a sua verdade, existe a minha verdade e existe a verdade verdadeira. Às vezes a sua verdade não é verdade. A minha verdade não é verdade. Deus diz: a minha palavra é a verdade. Então a primeira coisa que você tem que pegar é a sua verdade e colocar diante da verdade de Deus. Se for verdade, ela permanece. Se for palha, ela queima. Ela queima. Não serve para nada. Não serve para nada. Então Gideão estava falando a sua verdade. E ele, desde criança, ele ouviu essa história. Tem história que você ouviu desde criança. E você tem elas como verdade. Mas são as suas verdades. Gideão diz: a minha casa, a minha tribo, a minha família é a mais pobre. O que ele estava falando? Voltando lá para trás. Quando o seu pai perde a herança, a primogenitura para Efraim. Eu sou da família de Manassés. Jacó, na hora de abençoar os filhos de José, ao invés de ele abençoar Manassés como um primogênito, ele abençoa Efraim. E diz: o menor será maior. Ele troca. Ele troca. Ele estava falando uma verdade. A sua verdade. Só que Deus não é injusto. A mesma herança que Efraim recebeu, ele recebeu. A mesma herança. Deus não foi injusto com ele. Mas no coração dele, ele ouviu esta história desde criança. Desde criança, ele foi ministrado desse jeito. Desde criança, ele ouviu isso. E ele tem isso como verdade. Talvez os seus pais te contaram alguma história. Eu tinha uma história de criança, que essa história me perseguiu muitos anos. Um dia meu pai brincando com os filhos na mesa, ele começou a contar umas histórias. A Marli, que é a minha irmã mais velha, veio de navio. Para não contar como que uma criança nasce, né? Então ele começou a contar uma história. A Marli, ela veio de navio. O José, ele veio de avião. O Hélio veio de ônibus. O outro veio de táxi. E eu, uns 4, 5 anos. E eu, pai? Ah, você foi achado na lata do lixo. Aquilo ficou na minha mente. Eu não sou filho legítimo. Eu fui achado na lata do lixo. Sabe quantos anos o diabo trabalhou isso na minha vida? Muitos e muitos anos. Eu não contava para ninguém. Mas dentro de mim tinha uma dor. Eu fui achado numa lata do lixo. E o diabo começou a usar isso dizendo que eu não tinha valor. O diabo não brinca, irmãos. Não entrega a tua alma para o diabo, porque ele vai fazer um inferno. Não entrega a tua alma para o diabo, porque ele vai fazer um inferno. Gideão, ele tinha um verdadeiro inferno dentro dele. Ele era o mais pobre, ele era o menor, ele era incapaz. Mesmo ouvindo Deus falando, varão valoroso. O anjo do Senhor tinha acabado de falar que ele era valoroso. Você acredita em quem? No diabo ou em Deus? Uma coisa é falar, outra coisa é realmente acreditar. Porque se nós acreditássemos no que Deus fala, nós não teríamos as crises que nós temos. Verdade? Saiu a reportagem na Exibir Gospel desse mês, dizendo assim: a depressão chega aos púlpitos. A depressão chega aos púlpitos. Contou a história de pastores americanos na edição anterior. Agora está contando a história de pastores brasileiros. Na Bahia, o pastor,
Ele pregou no domingo à noite. Chegou em casa, tirou a sua vida. Na semana, ele estava completando 10 anos de casamento. E ele coloca a foto do casamento, dizendo quanto amava a sua esposa, quanto amava a sua família. Ele acaba de pregar no domingo à noite, chega em casa e tira a sua própria vida. Por quê? Porque Deus falou que ele é forte, porque Deus falou que ele é filho, porque Deus falou que ele é amado. Ele ouviu Deus. Nós sabemos quem somos. Esses dias é o maior número de suicídios. Por quê? Porque você não tem um dinheiro para comprar um sapato novo nesse dia? Porque está todo mundo comprando? Onde estava Gideão? Fazendo vinho. No lugar que se faz vinho. Ele estava malhando trigo. Mas ele devia ter feito vinho também. Ou não? Eu imagino o Gideão malhando trigo, um garrafão de vinho do lado. Porque ali era o lugar onde tinha adega. Ali era o lugar onde tinha o vinho. Talvez malhando trigo, de vez em quando ele tomava um vinho. Porque o vinho é alegria. Quantos sabem que o vinho é alegria? O vinho é alegria. Quantos concordam comigo? Amém. Não é verdade, o vinho é alegria. A Bíblia diz que é alegria. Nesses dias, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o Masterchef, o cozinheiro-chefe foi falar com a menina que estava cozinhando. E naquele dia ela estava usando o vinho como tempero. E uma palavra que ele deu lá marcou muito meu coração. Que ele disse assim: a cozinha, cozinhar, é algo alegre. E você está triste cozinhando. Você está com uma garrafa de vinho. Você devia ter tomado pelo menos um copo de vinho. Para a tua refeição ser alegre. O vinho é alegria. Tem uma igreja que chama Vinho Novo. Vocês já ouviram falar? Chama Vinho Novo. O vinho é alegria. Mas Gideão estava ali, e possivelmente naquela tristeza, naquela angústia, ele tomava vinho. Ele tomava vinho. Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 10, Efésios capítulo 5, versículo 13 em diante. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Diga, tudo manifesta na luz da palavra. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Veja como a Bíblia fala algumas coisas que a gente não entende, né? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está falando para quem? Para morto ou para vivo? Para vivo. Mas um vivo que está onde? Dormindo com os mortos. Desperta, tu que dormes. Quem é que está dormindo, irmãos? E é vivo. Desperta, tu que dormes, porque diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus disse assim: estão no mundo, mas não são do mundo. Às vezes eu penso que eu sou um ET. Quantos aqui são ET? Ah, é um ET? Vai se converter então. Eu não sou um ET. Eu sou filho de Deus. Amém? Pelo que... Ó, tu que dorme. Não tem ET aqui não, né? Queima todo ET aqui. Não tem ET aqui não. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus. Diga, os dias são maus. Se a depressão entrou dentro da igreja, irmãos, é porque os dias são maus mesmo. Se a depressão está atingindo pastores, é porque os dias são maus mesmo. A tristeza, a angústia, o ódio, a inveja, o rancor, são coisas que não podem estar dentro do nosso coração. Remindo o tempo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. Diga, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis do vinho. O que o vinho traz? Contendas. Não é para encher a cara de vinho, irmãos. Por mais triste que você esteja, se você encher a cara de vinho, não vai resolver os teus problemas. Só vai trazer contenda na tua casa, briga familiar. E Gideão, ele estava ali naquela situação. E por que a Bíblia relata que ele estava no lagar? Veja como a Bíblia traz alguns pequenos detalhes, né? Não poderia falar assim, e Gideão estava malhando trigo? Só. Não bastava isso? Por que diz que ele estava no lagar? É aí que entram as perguntas. Por quê? Diga, porque ele estava triste, amargurado, com medo. Sempre que você está triste, amargurado, com medo, você tem uma tendência a não se encher do Espírito, mas se encher de vinho. Você busca alegria em qualquer lugar. É por isso que os bailes estão cheios. É por isso que os bares estão cheios. Porque tem pessoas querendo buscar a coisa certa no lugar errado. Ele quer tirar a mágoa, ele quer tirar aquilo que não serve da alma e do coração dele, mas ao invés de ir no lugar certo, ele vai no lugar errado. As pessoas estão no lugar errado, tentando fazer a coisa certa. É por isso que as pessoas dizem assim, eu não saio do bar porque eu preciso afogar minhas mágoas. Estão procurando fazer a coisa certa no lugar errado. Sabe onde nós temos que tirar a tristeza, tirar a mágoa, tirar o ressentimento, tirar a inveja? É nos lugares altos. É por isso que Deus diz para Davi, sobe, e faça para mim um altar, e ali entregue sacrifícios. Aonde? No lugar alto. No lugar alto. Gideão estava onde? No lugar baixo. Abra a tua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 31. Esse é o conselho de uma mãe para um homem que ia se casar, e no mesmo dia que ele iria se casar, ele iria receber a coroa de rei. Aí a mãe dele dá alguns conselhos para ele. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio do rei, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, porventura o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza,
e do seu trabalho não se lembrem mais. Quantos príncipes e princesas nós temos aqui esta noite? Diga, o vinho não é para ser entregue a princesas e a príncipes. Diga, não é para mim. É para os pobres. É para os amargurados. É para os tristes. Diga, eu não preciso de bebida forte. Você crê nessa palavra? Diga, não vos encheis de vinho, porque é para o pobre, é para o triste, é para o amargurado, é para aquele que não tem esperança, é para aquele que não confia em Deus, é para o medroso, é para aquele que não tem fé. Há alguém desse jeito aqui esta noite? O Senhor diz, sobe. Sobe. Porque nós vamos tirar tudo isso. Quantos querem se ver livre de tudo isso? Vamos voltar para Gideão. E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Diga, se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas. Deus está comigo. Não abra mão da companhia de Deus. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Olha como é difícil de reconhecer a voz de Deus, né? Sabe por quê? Porque Deus te chama de valoroso, porque Deus te chama de príncipe, de princesa, e você não acredita. Você não acredita. Você acredita na voz do diabo. Você acredita muito mais no que o diabo tem para te falar. Você acredita muito mais na história de derrota da tua família do que no que Deus pode fazer. Você acredita que de gerações em gerações a família de Manassés era mais pobre. Sabe quantos anos fazia isso daí? Que eles tinham saído do Egito, já faziam 200 anos. No mínimo 5 gerações. Não foram capazes de esquecer daquilo que o diabo ministrou ao coração deles. Mas nós somos capazes de esquecer o que Deus está falando hoje aos nossos ouvidos. Você não é capaz de esquecer o que o diabo fez contra a sua vida há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, mas é capaz de esquecer o que Deus te fala hoje. Porque nós somos propensos à tristeza, à depressão, à angústia. Porque nós não separamos o que serve do que não serve. Diga, tem muita coisa no meu coração que não serve para nada. Ressentimento é sentir de novo. Coisa que você sofreu há 10 anos atrás, você sente de novo quando vê o ressentimento. Ressentimento quer dizer sentir a dor de novo. Mas você vai permitindo que isso continue no seu coração. Você não sobe ao lugar alto e não permite que o Espírito de Deus separe. Quando vem um líder que vai dar com a vara, você rejeita. Quando vem um líder que pisoteia para que separe a palha, a casca, daquilo que é bom, daquilo que não é bom, você não quer. É por isso que você nunca sobe. É por isso que você nunca está pronto para ser alimento para o mundo. O Senhor, Ele nos entrega como alimento para o mundo. Quantos querem ser pão para o mundo? Amém?
rogo-te daqui, que não apartes até que venha a ti e traga, né? Então agora, ele começa a fazer um propósito com Deus. Vai para o versículo 24 agora. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizerritas. Diga, Gideão edificou um altar chamado paz. Nós temos buscado paz em muitos lugares que não tem paz. Jesus disse, a minha paz eu te dou. Quantos querem a paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. O que Deus manda ele fazer? Derrubar o altar que o pai dele tinha edificado. Tem coisas que o teu pai edificou que não serve. São deuses estranhos. São lamentações, é inveja, é contenda, é ódio, é rancor, é mágoa. Derruba esse altar, filho. Você está se ajoelhando diante de altares que seus pais fizeram. E você sente essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, porque você se ajoelha diante desses deuses malignos. É hora de derrubar. Diga, o Senhor me fez uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Homem é de humanidade, amém? Mas é homem e mulher, né? E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, toma o boi do teu pai. Toma o boi de quem? Do teu pai. Toma o líder do teu pai, que não serve. O líder do pai dele levava ele para onde? Adorar Baal. Mesmo sabendo que Deus tinha libertado eles lá do Egito. Porque Gideão conhecia a história. Ah, o que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram. Mas ao mesmo tempo que falava que Deus tinha livrado eles lá do Egito, levava o filho para adorar Baal. Então derruba esse altar maligno. Fica com aquilo que é bom que o teu pai te ensinou. Teu pai te ensinou muitas coisas boas, mas as coisas ruins que teu pai te ensinou é palha, joga fora. Separa coisas boas que teu pai te ensinou. Coisas ruins, joga fora. Não serve. Não guarda. Não guarda. Coisas boas que teu pai te falou, guarda. Coisas ruins, joga fora. Diga, separação do que serve, do que não serve. E edifica, versículo 26, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume, diga, no alto, desse lugar forte. A minha Bíblia diz assim, num lugar conveniente. Eu não sei como está a sua versão. Algumas dizem no lugar ideal, algumas dizem no lugar conveniente, mas é a mesma coisa. Diga, onde eu preciso pôr o meu altar? Num lugar conveniente. Onde Deus mandou ele colocar o altar? No lugar alto. Diga, eu preciso sair desse lugar baixo que a minha alma tem me levado. Você vê como a tua alma te leva para lugares baixos? A alma de Gideão levou ele para lugares baixos e lugares que ele não saía. Ele pergunta, por que isto tem nos acontecido? Diga, por que isto tem nos acontecido?
Vai no primeiro versículo do capítulo 6. Vamos ver o porquê que ele estava passando tudo aquilo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga, fizeram mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou eles por 7 anos. Quando diz 7, é infinito. Não é um tempo determinado. Pode ser 10 anos, 20 anos, 50 anos, 7 anos. O 7 é a plenitude dos tempos. 7 significa plenitude. Não é 7 anos contado. Deus não está preso ao nosso tempo. Quantos anos você está preso a uma mágoa? Quantos anos você está preso a um ressentimento? A um ódio? A uma amargura? Quantos anos? Nesses anos que você está preso a isso, pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E os midianitas estavam dominando. E diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas. O que fizeram os filhos de Israel? As covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também do oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam alimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam à terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 3 nações subiam contra eles. Por quê? Porque fizeram mal aos olhos do Senhor. Se você está em lugares baixos, ainda que você esteja procurando fazer a coisa certa, nos lugares baixos, para separar o que serve do que não serve, é muito mais difícil. Você não vai contar com o líder, você não vai contar com o sopro do Espírito, você vai ficar tirando palha na mão. Aí demora muito tempo. É por isso que tem gente dentro da igreja sofrendo 30 anos e não consegue ser liberto. Porque não permite a liderança trabalhar, não permite a liderança usar a vara da correção, que é a palavra, não permite que seja lançado pelos 4 ministérios, que é o garfo de 4 dentes. As pessoas dizem assim, tem 5 ministérios, mas no original é 4. Pastor e mestre é um ministério só. Por isso usa o garfo, que é os 4 ministérios, e joga para o alto, e o Espírito Santo é quem faz a separação. Digo, o Espírito Santo é quem separa o que serve do que não serve. Às vezes você está num lugar baixo, querendo ser liberto, sim, da mágoa, do ressentimento, do ódio, da inveja, do rancor. É por isso que não é liberto. Porque você tem medo, você não confia no Senhor, você não confia na liderança, você não crê no Espírito Santo de Deus. Suba. O que Deus fala para Davi, sobe a eira e lá levante um altar. O que Deus fala para Gideão, não é minha invenção, né?
O que o Senhor falou para Gideão? Versículo 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Diga, sobe a um lugar alto. Deixa o Espírito Santo trabalhar teu coração hoje. Saia dos lugares baixos. Se coloque em pé nesta noite. Diga que você quer ser liberto nesta noite. Diga que você quer entregar ao Senhor a sua vida. Que você não aceita mais tanto sofrer, tanto ai. Ai, meu Senhor. Ai, se não fosse o meu pai. Ai, se eu não fosse pobre. Ai, se não... Tantos ai. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo soprar o vento. Deixa tirar aquilo que não serve. Abre o teu coração nesta noite. Não busque alegria no vinho. Não busque alegria nas drogas. Não busque alegria nas baladas. Porque não tem. Não tem. Só traz o medo, a depressão, a opressão. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Esse mesmo Gideão que não sabia como vencer, Deus faz dele um vencedor. Deus faz dele um vencedor. Um guerreiro forte. Mudou o inimigo? Não. Mudou Gideão. Não foi o inimigo que mudou. Não foi os midianitas que pararam de entrar na terra dele. Não. Foi Gideão que se fortaleceu. Foi Gideão que deixou de ser medroso. Foi Gideão que confiou no braço do Senhor e não no seu braço. O Senhor entregou os inimigos nas mãos de Gideão. Talvez você está pensando, como eu vou vencer? Como eu vou sair dessa? Olha, entrei nessa agora, Deus me abandonou. Deus ama Efraim, mas não me ama. O meu pai entregou para Efraim o que era meu. Você pode ficar gerações e gerações chorando isso. E você vai passar essa dor para o seu filho. O seu filho vai ser mais medroso do que você. Mais medroso. Porque você está passando o seu medo para ele. Você está passando a sua angústia para ele. Você está contando a história de derrota para ele. Eu contei a história da lata do lixo da minha vida. Mas um dia Deus tirou o lixo da minha alma. E eu me tornei vencedor. Eu sou um filho amado. Eu sou um separado de Deus. Eu sou um profeta. O Senhor já me levou a lugares que eu nunca pensei que poderia ir. Eu sou um filho amado. Porque um dia eu permiti Deus tirar o lixo da minha alma. Aquela lata de lixo que me acompanhou durante muitos anos. Eu me sentia o próprio lixo dentro da lata. Até que um dia eu permiti Deus me resgatar. Eu ouvi a voz de Deus e parei de ouvir a voz do diabo. O diabo todos os dias chegava para mim e dizia: você não é filho legítimo. Você foi achado na lata do lixo. Até que um dia eu ouvi a voz mansa e suave: filho amado. Meu filho. E eu voltei aos braços do Pai. E eu abracei o meu Pai. E o Senhor curou a minha alma. Tirou os ressentimentos. Tirou a inveja. Tirou a dor. A palavra do Senhor diz que tira o pobre do lixo e coloca ele assentado com os príncipes da terra.
Não dê ouvido ao diabo. O diabo nesse final de ano, ele tem falado que você é um lixo, que você não é nada, que você não vai conquistar. Mas ouça a voz do Senhor. Eu tiro você do lixo e coloco você assentado com os príncipes dessa terra. Você crê nessa palavra? Diga: eu vou subir. Eu não vou ficar nesse lugar baixo. Que eu preciso de vinho. Que eu preciso de vinho. Eu preciso do Espírito de Deus. Diga: o Espírito de Deus está nos lugares altos. Se eu subir para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, a minha alma será resgatada, será limpa, será purificada. Você crê nessa palavra? Diga: eu vou subir ao lugar ideal para adorar ao Senhor, para entregar o melhor. É nesse lugar que Deus me purifica, que Deus me cura. Você crê? Diga: eu não vou ficar nos lugares baixos, com medo, angustiado, com ressentimentos. Hoje eu subo para que o Espírito de Deus ele sopre e separe o que serve do que não serve. Eu vou ter o melhor final de ano. Você crê? Senhor meu Pai, aqui está a tua igreja nesta noite, Pai. Senhor, como o Senhor tem nos ministrado, Senhor, é um tempo de separação, é um tempo de tirar a impureza, de tirar aquilo que tem nos amarrado, nos segurado, aquilo que tem nos levado aos lugares baixos do mundo espiritual, aquilo que tem derrubado a nossa baixa autoestima, tem nos levado, Senhor, a um sentimento de derrota, a um sentimento de tristeza, a um sentimento de depressão, de angústia. Senhor, tira, Pai. Cura, Espírito Santo. Sopra nesta noite. Sinto o sopro do Espírito de Deus, tirando aquilo que não serve, tirando o ressentimento, tirando a mágoa, tirando o sentimento de inferioridade. Não diga que você é pobre, você faz parte do reino de Deus, você é separado, você é uma varoa valorosa, você é um varão valoroso, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Creia nessa palavra. Deus tem o melhor para a sua vida. Os inimigos, eles continuarão os mesmos. Não são eles que vão mudar. É você que vai mudar. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. O Senhor vai te ensinar você a resistir. Resistir o dia mau. Resistir à opressão. Resistir à tristeza. Resistir à ministração maligna. O Senhor te fortalece. Você é forte na mão de Deus. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu recebo nesta noite o poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, que separa o que serve do que não serve. Abra os teus olhos da fé agora. Veja a mágoa saindo do teu coração. Veja o ressentimento voando. Veja o ódio. Olha, o ódio foi parar muito longe. A mágoa. O vento está soprando. Está tirando. Está tirando. A baixa estima
que tem te atormentado, dizendo que você não é nada. O Espírito está soprando ela para bem longe de você agora. Você se torna uma mulher poderosa, um homem poderoso. Deus está contigo. Vai, varão, vai, varoa valorosa. Receba o vento, receba o vento. O vento está soprando, o vento está limpando nessa noite. O vento purifica. Receba cura, receba libertação. Declara que você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.